Fala pessoal, tudo bem amigos? Aqui é o Davi da Sports Life Jiu-Jitsu, estou falando diretamente de Atenas. Provavelmente a gente se encontrou em Lisboa, em Portugal, durante o Campeonato Europeu e por isso que eu estou mandando esse vídeo para vocês agora. Espero que todos estejam bem diante de ter passado alguns dias e já desde o evento e tá pensando assim um pouquinho na nossa rotina como lutadores. Deus colocou no meu coração algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. E partindo da história de Davi, a história completa de Davi, desde a sua infância, chamado, unção a rei, passando por cada batalha que ele passou, até chegar naquele grande dia em que ele é finalmente reconhecido e diante do povo, diante dos inimigos dele como um guerreiro, apesar de ser menino, e depois de muitos anos ainda, sendo perseguido, passando por dificuldades, errando, acertando, mas sempre caminhando em direção ao propósito dele, a gente entende que na nossa vida nós temos diversas formas e diversos tipos de batalha. Eu gostaria de compartilhar alguns tipos de batalha que a gente vai enfrentar, que a gente enfrenta também muito no jiu-jitsu, não é? Porque apesar do jiu-jitsu ser um esporte individual, cada um entra no tatame sozinho, a gente tem uma parte muito coletiva disso, né? A preparação, a irmandade que a gente acaba adquirindo ali dentro daqueles tatames e de campeonatos e ainda de rivalidades a gente vê brotar grandes relacionamentos que se tornam amizades ao longo dos anos, não é? Então a gente vê que temos diversos tipos de batalhas. O primeiro tipo de batalha é aquele que ninguém vê. É a batalha do dia a dia, é a batalha de se levantar, talvez para alguns arrumar a cama, preparar o café da manhã para os filhos, se vestir e ir ao trabalho. Às vezes é o trabalho só do jiu-jitsu, às vezes são dois trabalhos e o jiu-jitsu é a terceira parte do dia dele, ensinar. Mas independente de como sejam essas batalhas diárias, são batalhas que a gente tem que enfrentar e tem que entender que são batalhas que muitas vezes vamos estar sós nela. Como Davi, da mesma maneira, a gente vê que ele, antes de enfrentar o grande Golias, ele simplesmente cuidava das ovelhas do seu pai. Não era uma coisa tão pequena assim, era uma coisa simples, mas não pequena. E durante aquele período ali, ele enfrentou algumas batalhas. Ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso, fora o cotidiano de cuidar de ovelhas, que não deve ser nada fácil. Essa batalha ninguém viu, essa batalha ninguém aplaudiu, essa batalha ninguém sabia, mas somente Davi e Deus. A gente vai depois para um outro tipo de batalha, que é a batalha que a gente vê, a batalha da escolha. Na frente dos irmãos dele, Davi é escolhido e ungido como rei por Samuel. Todo mundo deve ter olhado assim, cara, mas o menor aqui vai ser o rei? Vai ser rei coisa nenhuma. Respeitaram talvez porque fosse o profeta, o homem de Deus ali, todo mundo tinha que ter temor. Mas ele teve que enfrentar aquilo ali também. Com certeza ele viu os olhares de inveja, viu os olhares de, eu sou maior que ele, eu sou mais alto, sou mais forte, mais bonito, eu tenho mais capacidade, sou homem de guerra. Esse moleque só tá cuidando das ovelhas, é tão pequenininho, bonitinho, mas ele que foi escolhido. Enfrentou aquelas dificuldades ali da escolha, dentro da família dele. O próprio pai ia comer sem ele, mas o profeta falou, não tá aqui o rei. Tem mais algum? E aí o pai fala, tem o Davi, o menor. Tá lá cuidando das ovelhas. Samuel fala, se ele não vier, ninguém come. Engraçado, né? Que às vezes a gente vê isso. Se você não estiver ali, ninguém come. Se você não está no lugar que Deus quer que você esteja, o resto da mesa vai ficar esperando. Porque você foi chamado com um propósito. Essas batalhas, elas são travadas sozinho muitas vezes. Tem batalhas que vão ser como a de Davi contra Golias. E como se promete também no Salmo, Davi fala, né? Ele coloca uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Ali, literalmente, Davi é colocado diante de um dos maiores
objetos de medo do povo de Israel, e ele enfrenta aquele gigante ali e vence na frente dos inimigos, na frente de um povo que não acreditava nele. Muitas vezes a gente também tá assim, né? Naquele meio ali, que a gente sabe que, mano, só por causa de Deus que eu tô aqui, só por causa do Senhor que eu tô aqui. Se não fosse por ele, não correria até esse gigante, não teria me preparado para jogar essa pedra na cabeça dele, não tomaria a minha posição ali. Então a gente tem que sempre lembrar disso. A gente tem diversos tipos de batalha. Talvez você esteja passando pelo primeiro, ninguém está te vendo. Talvez você esteja passando pela batalha do chamado. As pessoas te desprezam ali. Talvez você esteja na batalha agora que os teus inimigos estão vendo. Os teus amigos, entre aspas, estão vendo. Você está ali no meio e você sabe que você só está podendo fazer isso por causa do nome do Senhor que está sobre você. Existem batalhas que a gente vai guerrear, como Davi também, em grupo. No jiu-jitsu também, né? A gente se prepara junto e vai pra guerra junto, a gente vai pra luta, pro campeonato junto, né? Davi também tinha um grupo de homens que ninguém acreditava nesses caras. Eles eram os piores. Era ladrão, era cara que estava sendo procurado, era um monte de cara forasteiro. E todos eles ali, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, foram os que acompanharam ele. Batalhas que são vencidas em grupos, né? Interessante isso. A gente tem batalhas também que a gente vence em grupo, né? Como Davi entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Deus dava vitória para ele em todas essas batalhas, em todas essas guerras que ele lutou, guerras do Senhor, ele entrava e saía vencedor. São batalhas que a gente trava em grupo, todo mundo junto com o mesmo objetivo. Existem batalhas também que a gente vê aqui, que são batalhas do tempo. Até Davi chegar à posição de rei, foram muitos anos. Não foi ungido e se tornou rei. Não ganhou do Golias e virou rei, foi coroado. Não. Ele teve que brigar com o cara que chamou ele para a batalha. Ele teve que brigar consigo mesmo para não matar o cara que queria matar ele, porque o cara era o ungido do Senhor. Ele entendeu que a guerra ali não seria vencida, aquela batalha contra Saul não seria vencida com sangue. Deus, o justo juiz, teria que guerrear por ele e fazer justiça. Ele não tinha culpa nenhuma nele. Deus com certeza honraria a fidelidade de Davi em não tocar no rei, no ungido do Senhor, não é? E tem mais um tipo de batalha, e com essa que eu queria fechar aqui. É aquela batalha que a gente sabe que não tem muita coisa mais para fazer. É aquela batalha que o Senhor fala: se acalma e veja que eu sou Deus. É aquela batalha que você chega no limite. Você fala: Senhor, eu já fiz tudo. Eu me posicionei, eu louvei, eu orei, eu busquei, eu bati, eu pedi. E agora o Senhor te dá essa resposta. Que essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Gostaria de ler aqui um pedaço que me chamou muita atenção, onde Paulo fala de uma batalha muito dura, mas focado sempre no objetivo dele. Ele entende que a vitória dele só viria do Senhor, por causa do propósito de Deus na vida dele. E você que vive por propósito, você que luta o jiu-jitsu com propósito, você que serve a Cristo através do teu esporte, através da tua função como treinador ou como atleta, olha só o que Paulo fala. Ninguém me assistiu na minha prisão, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 26. Ninguém me assistiu na minha prisão, na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, que não seja colocado sobre eles essa falta. Assim como o Senhor Jesus, não é? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Paulo segue os passos de Cristo e faz isso. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Diga assim: Senhor, tu me assistes, tu me fortaleces, para que por mim
olha o senso de propósito, olha o entendimento de propósito, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Olha que legal. Paulo aprendeu com Davi também. Davi falou para Saul, ele falou assim, Deus já me livrou do urso, Deus já me livrou do leão, e esse filisteu não vai ser diferente. Ele me livrará também. Glória a Deus. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Uau! 2 Timóteo 4, 26 não, vixe, tô ceguinho. 16 até o 18. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Ele realmente está conosco em cada uma das batalhas. Nas batalhas que estamos sós, que ninguém nos vê, nas batalhas que nós guerreamos contra, às vezes, até familiares, na batalha que nós nos sentimos não amados, não reconhecidos, ninguém contava com a gente, mas o Senhor nos escolhe, a batalha da escolha, e até chegar ao reinado. E a gente vê então também a batalha com Golias, na frente de inimigos, na frente do seu próprio povo, né? E aí depois nós vemos também as batalhas que somente Deus é aquele que pode vencer. Batalhas que o Senhor diz para você e para mim hoje. Permaneça fiel, fique firme, espere, porque nessa batalha você não vai ter que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.